Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje a gente vai tratar aqui de um tema muito importante para as nossas vidas e creio que para a vida de muitos, porque são 4 perguntas que são as 4 grandes perguntas da vida, né? Você já parou alguma vez na vida, de verdade, para pensar em alguma dessas perguntas? A primeira é: quem sou eu? E a segunda, de onde eu vim? E a terceira pergunta, por que eu existo? E a quarta e última pergunta, e para onde eu vou? No livro de Jeremias, no capítulo 1, do verso 5, a primeira parte, diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Essas 4 perguntas não são perguntas aí comuns, né? Elas são perguntas da alma, são perguntas feitas quando a gente se encontra numa situação em que a gente se questiona, né? Em quem nós somos, de onde nós viemos, por que nós existimos e para onde nós vamos. São as 4 grandes perguntas aí do ser humano, né? Pergunta que todo ser humano, em algum momento da sua vida, não só precisa fazer, mas precisa encarar, né? E é claro que a Bíblia ela não ignora essas perguntas. Muito pelo contrário, ela responde, né? Ela responde cada uma delas, né? Cada uma dessas perguntas, ela responde com amor e com verdade. E a primeira pergunta: quem sou eu? Né? Nós vivemos num mundo que tenta definir quem somos com base nas aparências, das nossas conquistas, das coisas materiais, do dinheiro. Só que Deus, Ele nos revela aí algo muito mais profundo sobre a nossa vida. A saber aí quando Ele cria o homem, né? Quando Ele cria o homem no Jardim do Éden, a sua imagem e semelhança, Deus cria o homem. E por aí nós já vemos que isso daí já muda tudo, né? E a questão ali de onde viemos? Ora, viemos de Deus, né? E se viemos de Deus, não somos um erro, né? Não somos um acidente e não somos apenas mais um, né? Na multidão. Nós somos criados à imagem de Deus. Isso significa que nós carregamos valor, dignidade, nós carregamos um propósito de Deus. Né? E assim, e na criação do homem ali, quando nós vemos a queda, nós vemos que nós viemos de Deus, somos criados de Deus. Mas a partir da queda, Romanos faz questão de nos lembrar, né? Que todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós somos criados com um propósito, porém nós nos afastamos desse propósito. E por isso que existe um vazio dentro do coração humano, um vazio que nada nesse mundo consegue preencher. E muitas das vezes nós temos tentado preencher esses vazios com conquistas materiais, né? Alguns querem preencher esse vazio, né? Pessoas até dizem, vamos viver o hoje porque o amanhã só Deus sabe, ou vamos viver o hoje porque amanhã não sei se eu estou vivo, eu quero aproveitar o dia de hoje. Porém, existe um perigo nisso tudo, né? Pessoas que vão se preenchendo com religiões, com homens, pessoas que se preenchem aí, né, com coisas vãs desse mundo. Quando eu digo religiões, é claro que eu não estou falando da religião pura e verdadeira, o cristianismo que eu digo, né? Mas eu digo de falsas religiões, falsas ideologias, falsos pensamentos, sabe? As
As pessoas tentam de toda forma se preencher, sabe? E aí é que mora aí o perigo, né? Que se já pecamos e se estamos destituídos da glória de Deus, nós, querendo ou não, acabamos aí um passo de sermos condenados, né? Se nós ficarmos aí tentando preencher esse vazio que o mundo não consegue preencher, nós não conseguimos preencher com as nossas coisas que nós fazemos, com deuses que nós adoramos, com coisas desse mundo. Quem pode preencher esse vazio dentro de nós é só Deus. E de onde viemos? De onde somos? De onde vim? Gênesis capítulo 2, 7 está escrito: então formou o Senhor Deus do pó da terra, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Você não veio de uma explosão do Big Bang, você não surgiu no acaso, né? Você não é uma molécula que estava no espaço e se formou e virou homem, não. Você veio das mãos de Deus. Veja bem o que Jeremias diz, que Deus diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, antes que Deus gerasse Jeremias no ventre, Deus já o conhecia. Viemos de Deus, somos de Deus, sabe? E isso é a raça humana inteira. É a raça humana inteira. Viemos de Deus. Antes de qualquer plano humano, antes que qualquer homem formasse qualquer plano, antes da explosão de Big Bang, antes de qualquer estudo científico, antes de qualquer história, Deus já havia pensado em você. Deus já havia pensado em nós. O salmista, no Salmo 139, 14, ele diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, ou em algumas versões, de modo espantoso. Ou seja, Deus criou. Quando Deus cria Adão, que ele faz o homem do pó da terra e coloca fôlego nas suas narinas, é uma forma admirável, é uma forma espantosa, porque qual ser humano que pode criar um ser humano do pó da terra? Não existe esse ser humano com essa capacidade. Porém, Deus tem a capacidade de realizar um milagre tão grande e tão maravilhoso que nós não podemos explicar. Porque quem que pode explicar o que Deus está dizendo a Jeremias antes que eu te formasse no ventre? Jeremias, antes que você existisse, antes que você que escuta esse áudio existisse, Deus já te conhecia. Eu vi um pregador uma vez dizer que Deus já nos conhecia na eternidade, como se a gente já viesse da eternidade, ou seja, Deus já nos conhecia antes que Ele nos formasse. Ou seja, nós não somos comum, você não é comum. Você foi cuidadosamente formado por Deus. Nós fomos cuidadosamente formados por Deus. Não somos a evolução do macaco, nós não somos a reencarnação, como se diz no Espiritismo, nós não somos nada disso, nós viemos de Deus. Deus, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lutas e mesmo assim Ele nos ama profundamente, Ele te ama profundamente. Deus é onisciente, Deus ele é onipresente, Ele tem o poder de saber todas as coisas e de criar e de fazer tudo da forma que Ele quer. Nós não somos um acaso na história, não surgimos do nada, Deus nos criou. Deus te criou. Deus te formou com um propósito. E por que eu existo? Por que você existe? E essa talvez seja a pergunta mais difícil, né, de se responder. Por que então que eu existo? Para quê? Né? Muitas pessoas vivem, mas elas não sabem por que elas existem. Qual que é o propósito da sua existência? Né? Eclesiastes 12:13 diz: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E aqui não está relacionado somente ao ser humano, mas quando diz todo homem, é todo ser humano.
Existimos para temer a Deus, mas não era um temor de medo, mas um temor de obediência ao Senhor. Em Isaías 43:7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Ou seja, nós somos criados para a glória de Deus, nós somos criados para bendizer ao nome do Senhor, nós somos criados para que, quando nós olhássemos uns para os outros, nós reconhecêssemos que somos criaturas de Deus, formados por Deus. Não somos do acaso, não somos, como eu disse, evolução do macaco, não. Nós somos a obra de Deus. Obra essa que ninguém consegue replicar senão Deus. E talvez alguém pense, mas um casal de homem e mulher consegue replicar. Só que Jeremias está dizendo: antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. Antes que existisse no ventre, Deus já conhecia quem vai nascer daqui nas próximas horas. A todos que estão chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Nós existimos para Deus. Você existe para se relacionar com Deus, para conhecê-lo, para viver a sua vontade. Vivemos, andamos, respiramos para refletir a glória dele em nossas vidas. Quando ele sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida, imagino que seja algo maravilhoso criar alguém do pó da terra e dar vida. Dar a vida. Existimos para a glória de Deus. E aqui, assim, é algo importante que nós saibamos, que você saiba. Você não precisa viver tentando se encontrar nas coisas desse mundo. Você não precisa viver se encontrando na religião A, na religião B, na religião C, aonde se quer que seja. Você não precisa ficar procurando se encontrar. Você já tem que ter a certeza. Você veio de Deus. Quem te criou, quem te formou foi Deus. Você existe para a glória de Deus. Porém, com a natureza pecaminosa, com a natureza caída que nós temos, estamos afastados da glória de Deus. Porque todos e sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existimos para a glória dele, porém por causa do pecado nós somos afastados da glória do Senhor. Você não precisa viver tentando se encontrar, você não precisa viver buscando, você precisa viver buscando a Deus. Porque quando você encontra Deus, você encontra o seu propósito. O propósito da criação, o propósito do ser humano, o milagre vivo que é você, o propósito da sua vida se encontra em Deus. Para onde eu vou? Para onde eu vou depois daqui? Depois dessa vida, depois dessa terra, para onde eu vou? O Espiritismo diz que nós reencarnaremos, que as pessoas vivem se reencarnando. Para onde eu vou? Essa é a pergunta mais séria aí de todas. E por que não falar sobre essa vida, mas sobre a eternidade? No livro de João, capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Existe um lugar preparado. Jesus não lançou essas palavras em vão. Existe um lugar que nos espera, ou eu posso dizer que existe 2 lugares que nos esperam. A escolha pertence a nós. Para qual dos 2 lugares nós queremos ir? Qual dos 2 lugares é o melhor para a gente? Eu acredito que o melhor lugar é o lugar que Deus quer que a gente vá. Porque o lugar que nós queremos ir é aquele lugar onde a gente fica tentando se encontrar e a gente não se acha.
É aquele lugar que a gente fica tentando entender a nossa vida e a gente não consegue. É aquele lugar que a gente fica tentando preencher o vazio que tem dentro da gente e a gente também não consegue. Estão entendendo? Existe um lugar preparado. Um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de vida eterna. Mas é para aqueles que querem andar segundo a vontade do Senhor, para aqueles que entenderam que foram criados para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 nos dá essa esperança. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. É por isso que hoje a gente vive aí no tempo da graça, né? Porque ainda temos tempo, ainda temos a chance. Você ainda tem a chance, de viver para a glória de Deus, de dar sentido à sua vida, de parar de ficar buscando em lugares que não existem, que não tem como você preencher o vazio que tem dentro de você, o vazio que tem no seu coração. Eu digo que muitas das religiões que existem, fora do que a Bíblia ensina, fora do que a palavra de Deus, fora daquilo que veio de lá de trás, desde a época da criação do mundo, que querendo ou não, parte delas é tradição oral, veio passando de oral até se tornar escrito para que chegasse na gente hoje. Parte de tudo isso aí é plano do Senhor. E as outras religiões fora dessa religião eu enxergo como um vazio, como pessoas tentando se preencher de deuses que a Bíblia diz que são falsos, que não existem, que são mentirosos. Coisas que Satanás tem usado para tragar a vida de muitos, para levar muitos à idolatria, para levar muitos para longe da presença do Senhor. Para mim tudo isso é vazio, e um vazio que quem preenche é só Deus. Às vezes eu me admiro com cristãos que conheceram a verdade, eu não sei nem se conheceram, mas que conhecem a palavra, e simplesmente desiste do cristianismo porque vê alguém do seu lado, que é teu irmão, errar, porque alguém o maltratou, porque alguém fez isso com ele, porque alguém fez aquilo outro com ele. E aí quer culpar a religião, quer culpar ali o cristianismo, sabe? Parece que todo mundo que está dentro da igreja tem que ser perfeito. Ninguém ali está tentando se consertar para chegar no céu, parece. Parece que todo mundo que está dentro tem que ser santo. E eu fico pasmado com pessoas assim, que negam a Deus fácil, mudam de religião fácil, sabe? Então, assim, nós temos um propósito. Deus nos criou para um propósito. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que nós fosse manifestar toda a sua glória, todo o seu poder. Mas a Bíblia também ela nos alerta. Em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como eu disse, existem dois caminhos para irmos, e nós temos que fazer a escolha para qual deles que nós queremos ir. Existe uma eternidade e ela depende da nossa decisão, como também existe um julgamento eterno, como existe também uma condenação eterna e depende da nossa decisão. Deus ele não quer que ninguém se perca, e foi por isso que o Senhor Jesus Cristo veio. João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus tem um propósito para cada um. Deus tem uma vida diferente para cada um. Jesus veio para nos reconciliar com Deus, para nos dar um novo começo, uma nova eternidade.
A resposta para todas essas 4 perguntas tem um nome: é Jesus Cristo. João 14,6, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele, senão por mim. Você tem dificuldade de saber quem você é, se você quer saber quem você é, então você precisa olhar para Jesus. Se você quer entender a sua origem, você precisa conhecer o Criador. Se você quer descobrir o seu propósito, você precisa caminhar com Deus. Se você quer ter a certeza do seu destino eterno, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Para agora, por alguns segundos, e pensa na sua vida, pensa nas suas escolhas, no caminho que você está seguindo. Você está vivendo o propósito de Deus? Faça-se essa pergunta: você está vivendo o propósito de Deus? Se alguém ouve agora esse devocional, faça essa pergunta a si mesmo. Eu te aconselho, eu te digo, que a melhor forma de responder essas 4 perguntas é entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E deixar que Ele responda para você. Que Ele responda para você essas perguntas. Que Ele te dê a resposta de quem você é. Que Ele te dê a resposta de onde você veio. Que Ele te dê a resposta do porquê você existe. Que Ele te dê a resposta de para onde você vai. Amém? Hoje foi um pouquinho demorado porque é um tema que eu fiquei o dia todo pensando nele e eu precisava expor esse tema, E eu espero que você compartilhe esse áudio, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Não é por like, não é por engajamento, mas é pelo compartilhamento do Evangelho. Faça a sua parte e alcance mais vidas para o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração aqui como de praxe, tá bom? Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Pedir ao Senhor perdão, meu Deus, pelas minhas iniquidades, pelas minhas falhas, Pai. Meu Deus, o Senhor venha mostrar, meu Deus, a cada uma dessas pessoas, Senhor, meu Deus, dar direcionamento às suas vidas, Pai, respondendo, meu Deus, essas perguntas, meu Pai, na vida de cada uma delas, porque eu sei, meu Deus, que elas têm origem, meu Deus, do Senhor, meu Deus, porque eu sei, Senhor, meu Deus, que o Senhor as criou para um propósito maior, porque eu sei, Senhor, meu Deus, que o Senhor não as criou para ficar sofrendo nesse mundo, Pai, se preenchendo com as coisas desse mundo, Senhor. Então eu peço, meu Deus, entra com providência, meu Deus, aqueles que estão ouvindo esse áudio, aqueles que estão ouvindo, Senhor, meu Deus, esse devocional, Senhor, para que elas venham refletir sobre as suas vidas, Pai. Sustenta, Jesus Cristo, a cada uma, direciona nos seus caminhos, Pai, para que o Senhor possa, meu Deus, um dia, meu Deus, vê-las, meu Deus, no teu reino, Pai, e dizer: valeu a pena investir em cada um de vocês, porque vocês investiram no meu reino, vocês investiram no Evangelho, vocês creram na mensagem que foi pregada. Então, Senhor Jesus, eu peço pela vida de cada um, daqueles que estão ouvindo, para que o Senhor vá de encontro e faça o teu grande milagre. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém.